Declaro aberta a sessão. Presidente, justificar a ausência do vereador Lopim. Teve um mal-estar ontem à noite e foi para o hospital e aí não estava em condições de ir para a sessão. Obrigado. Ok, vereador. Obrigado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Vai pedir? Senhor, a senhora vai pedir para ler o projeto? Então, senhor presidente, eu acho que o vereador Cássio vai pedir para ler o projeto, né? Mas se é de conhecimento de todos, se puder não ler de tudo, tá? Ok, o primeiro secretário vai fazer a leitura. Projeto de Lei número 030/2025 dispõe sobre a cessão e alocação de espaços públicos municipais para a realização de eventos por pessoas jurídicas de direito privado, com a finalidade de fomentar a economia local e dar outras providências. A Câmara Municipal de Quissamã delibera, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou locar espaços públicos municipais mediante consentimento administrativo para a realização de eventos promovidos por pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que tenham como objetivo fomentar a economia local, promover a cultura, o turismo e o desenvolvimento social do município de Quissamã. Artigo 2º. São considerados espaços públicos para fins desta lei os seguintes: 1. Praças públicas. 2. Parques e jardins. 3. Centros culturais e esportivos. 4. Áreas de lazer e recreação. 5. Quadras poliesportivas. 6. Ginásios. 7. Auditórios. 8. Demais bens públicos disponíveis para tal finalidade, conforme definido em regulamento. Artigo 3º. A cessão ou locação será formalizada mediante 1. Chamamento público quando houver mais de um interessado na utilização do espaço. 2. Contrato administrativo ou termo de autorização com especificação clara das responsabilidades das partes. Inciso 1º. A autorização de uso poderá ser gratuita ou onerosa, conforme a avaliação da administração pública, considerando 1. O interesse público. 2. A natureza do evento. 3. O impacto econômico e social esperado. 4. Os custos de manutenção, limpeza e segurança do espaço público. Inciso 2º. Quando for onerosa, a locação obedecerá aos critérios e valores fixados em tabela própria elaborada pelo Poder Executivo. Artigo 4º. Para obtenção da cessão ou locação, o interessado deverá apresentar 1. Requerimento formal com identificação do evento do responsável. 2. Descrição detalhada do evento, estimativa de público e datas previstas. 3. Alvarás de licenças exigidos pelos órgãos competentes. 4. Garantias de preservação e limpeza do espaço público. 5. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. Artigo 5º. Fica vedada a cessão ou locação de espaços públicos. 1. Para atividades que comprometam a segurança, a saúde pública ou o meio ambiente. 2. Para eventos que contrariem a legislação vigente ou atentem contra os valores culturais e sociais do município. 3. Quando houver risco de dano irreparável ao patrimônio público. Artigo 6º. Os eventos realizados nos espaços públicos cedidos ou locados nos termos desta lei deverão 1. Respeitar as normas de segurança, acessibilidade e higiene. 2. Garantir a livre circulação de pessoas nas áreas não diretamente utilizadas para atividade. 3. Zelar pela integridade e conservação do espaço público e responsabilizando-se por eventuais danos. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 dias, estabelecendo 1. Procedimentos administrativos. 2. Critérios técnicos e financeiros. 3. Formulários e modelos de contrato. 4. Penalidades pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares. Artigo 8º. Os valores arrecadados com a locação de espaços públicos, quando for o caso, serão destinados prioritariamente 1. À manutenção e conservação dos próprios espaços públicos. 2. Ao fomento de atividades culturais, turísticas e econômicas locais. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar a cessão e a locação de espaços públicos no município de Quissamã, promovendo sua utilização racional e sustentável para a realização de eventos que fomentem a economia local, movimentem o turismo e valorizem a cultura regional.
A medida segue boas práticas já adotadas em diversos municípios brasileiros, conferindo segurança jurídica à utilização dos espaços públicos e garantindo que tais atividades se deem mediante critérios objetivos e transparentes. Além disso, a arrecadação oriunda das locações poderá contribuir para a manutenção dos próprios espaços públicos, garantindo a sua preservação e melhoria contínua. Sala das Sessões, 3 de junho de 2025, vereador Cássio Marins Reis. Ordem do dia. Coloque em discussão único o pedido de urgência especial solicitado na mensagem número 034/2025, de autoria do Executivo ao projeto de lei número 038/2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 708.807,92. Dou por encerrada a discussão. Em votação única, o pedido de urgência especial solicitado na mensagem número 034/2025. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor da urgência. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. Também a favor da urgência, também vou votar a favor do projeto, que é a pagamento de uma parte da bolsa de estudo, tickets das merendeiras, por isso meu voto é favorável. Vereador Ailson Barreto. A favor da urgência. Vereador Adeilson Lapim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor da urgência. Vereador Cachuca. A favor da urgência. Vereador André de Paulo. A favor da urgência. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obra e Serviço Público ao projeto de lei número 038/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 708.807,92. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 038/2025. E vereadores concordarem e permaneçam sentados, que forem contra, se levanta. Aprovado. Coloca em discussão única o projeto de lei número 038/2025. Dou por encerrada a discussão. Em votação única o projeto de lei número 038/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamado nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, vocês que nos assistem através da TV Câmara e que nos assistem aqui em plenário, nós estamos discutindo um projeto de lei que chegou hoje nessa casa, que versa sobre o excesso de arrecadação no ano de 2025 e carreia mais de R$ 708 mil para pagamento da empresa Porte Limp. Essa empresa é contratada pelo município para fornecer serviço contínuo de merendeiro, auxiliar cuidador, merendeiras, auxiliar cuidador, auxiliar de creche, fiscal de transporte e motorista escolar. Então, nós estamos aqui aprovando uma urgência para pagamento dessa empresa, para pagar essas pessoas contratadas por essa empresa. Então, meu voto vai ser a favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lapim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Coloco em discussão única o pedido de urgência especial solicitado na mensagem número 035/2025, de autoria do Executivo ao projeto de lei número 039/2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1.326.927,70. Dou por encerrada a discussão. Em votação única, o pedido de urgência especial solicitado na mensagem número 035/2025. Solicito o primeiro secretário que faça chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor da urgência. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor da urgência.
Vereador Ailson Barreto. A favor da urgência. Vereador Adeilson Lopim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor da urgência. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor, vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito a dispensa da leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obra e Serviço Público ao projeto de lei número 039/2025, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1.326.927,70. Em votação, o pedido de dispensa da leitura do parecer ao projeto de lei número 039/2025. Vereador que concordar permaneça sentado, que for contra, se levanta. Aprovado. Coloca em discussão única o projeto de lei número 039/2025. Senhor presidente, demais vereadores, vocês que nos assistem através da TV Câmara, que nos assistem aqui no plenário, agora nós estamos deliberando sobre o projeto de lei número 39, que versa sobre o remanejamento por anulação, ou seja, remanejamento entre contas da Prefeitura, no valor de R$ 1.326.000. E para que esse remanejamento entre contas? Para pagar R$ 238.000 também para a empresa Porte Limp, essa mesmo que a gente acabou de remanejar aqui, R$ 708.000, para pagar merendeiros, auxiliares, cuidadores, motoristas. R$ 588.000 de vale alimentação e R$ 500.000 para pagamento de bolsas de estudos. É claro que vai ter meu voto a favor, destacando que, somando 708 mais 238, nós estamos autorizando o pagamento de quase R$ 1 milhão para a empresa Porte Limp. E por que eu estou fazendo esse destaque, senhores vereadores, a vocês que nos assistem? Porque a empresa vai receber. E ela tem que pagar em dia os seus funcionários, os funcionários que já estão contratados, e não tem por que demitir ninguém. Chegou o projeto de lei a essa casa hoje, nós estamos votando em regime de urgência para que esse pagamento seja efetuado. E com relação aos 500.000 que vão para o pagamento de bolsa de estudos, eu vou falar melhor na minha fala regular, mas também tem aqui R$ 500.000 para pagamento de bolsas de estudo. Em suma, são dois projetos de lei que nós estamos aqui acelerando a votação para pagamentos na Secretaria de Educação. Vai ter meu voto a favor. Dou por encerrada a discussão. Em votação única, projeto de lei número 039/2025. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para votação. Vereador Alexandre Moreira. A favor. Vereador Luciano Peçanha. A favor. Vereador Marquinhos de Mariquita. A favor. Vereador Ailson Barreto. A favor. Vereador Adeilson Lopim. Ausente. Vereador Luan Buiú. A favor. Vereador Cachuca. A favor. Vereador André de Paulo. A favor. Vereador Cássio Reis. A favor. Vereador Mazim Batista. A favor. Vereador Ítalo Pacheco. A favor. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça sorteio. Vereador Cássio Reis. Vereador Alexandre Moreira. Vereador Marquinhos de Mariquita.
Vereador Ailson Barreto. Vereador Luciano Peçanha. Com a palavra, vereador Cássio Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, todos vocês que nos assistem através de TV Câmara, o meu bom dia. Quero aqui iniciar falando com relação à sessão solene. Como eu falei ontem, ainda estava muito por conta do falecimento da minha avó, mas hoje já de volta 100% aos trabalhos. Queria aqui, publicamente, embora já tenha feito lá no dia da sessão, reconhecer os funcionários da Câmara. Vocês são fundamentais em todo o andamento aqui do trabalho, no dia a dia, e nós estamos no microfone, então não seria justo não reconhecê-los aqui pelo grande trabalho que vocês fazem. Então, agradecer por fazer aquela linda sessão, tudo muito organizado, como vocês sempre fazem, e aqui, diante das câmeras, acaba só a gente aparecendo, mas existem muitas pessoas aqui capacitadas que no nosso dia a dia contribuem muito para todo o andamento do processo legislativo. Então, meu agradecimento e o reconhecimento também, como mesa diretora, mas, obviamente, ao presidente, e agradecer, presidente, por essa linha direta com todos os vereadores, independente da questão de oposição, situação, sempre sendo muito sensato, fazendo o melhor formato possível para que atenda a todos. Então, te parabenizar também pela ótima condução, não só do formato que foi a sessão solene, mas também todas as sessões e o andamento aqui no dia a dia do nosso trabalho. Bom, falar aqui, foi lido aqui projeto de lei que eu venho trabalhando há algum tempo, e agradecer aqui o Luiz Felipe, que era assessor jurídico aqui na Câmara, hoje trabalha no Executivo, mais conhecido como Lulinha, que é um grande amigo desde os tempos de escola, um ótimo advogado, um menino muito correto, e que também é um grande advogado, um grande profissional. E conversando, falei um pouco do meu sonho, do meu objetivo, da gente viabilizar, e óbvio que eu tenho entendimento que esse é o início de um processo, nós precisamos regularizar os prédios públicos para que tenha essas condições de cessão, de locação, mas falando com ele, consegui transmitir um pouco da minha ideia, observando cidades vizinhas, sempre cito aqui Macaé, estou com frequência nos eventos em Macaé, seja os eventos da associação comercial, que acontece ali, festivais na Orla dos Cavaleiros, como também no centro de convenções, grandes shows, sempre com empresas terceirizadas, locando esses espaços. Está aqui o Juan, que lá em Campos também acontece muito, inclusive você faz, eu também faço aqui, usando o clube recreativo, mas nós temos outros prédios também muito interessantes que podem ser explorados. Um deles, que eu sempre cito aqui, é o Parque de Exposições, e eu entendo também todo um processo de organização que precisa ser feito no parque, e até sugerir num bate-papo com o prefeito, da divisão daquele espaço para que a gente possa fazer sessões e locações específicas. Eu sempre cito que ali existe aquela parte dos quiosques de alvenaria e a pista de laço. É muito comum em Quissamã acontecer eventos de pista de laço, festas de laço. Então, se a gente tiver aquele espaço ali adequado por lei, um regulamento feito pela prefeitura, e em condições, a gente pode ter inúmeras festas de laço que vão aquecer a economia do município, vão fazer com que o nosso comércio consiga captar recursos, consiga se desenvolver a cada dia, mas, obviamente, que existem tantos outros espaços. O ginásio poliesportivo está aí, tem o recurso para fazer uma reforma, precisa dar uma ajustada, mas é um espaço também que a gente tem feito aí, o município tem feito eventos em parceria com outras entidades, mas que pode acontecer por iniciativa de outras empresas e até de pessoas do município, como acontece em Campos também. Tem a Copa da Amizade, por exemplo, que acontece em Campos, de uma iniciativa privada, e que eles lá acabam não usando para fins lucrativos, mas é um espaço extremamente interessante, onde várias equipes de outros municípios, mas também como o Macaé Cup, que aconteceu recente, onde, inclusive, a equipe do USP, lá do nosso amigo Davi, levou 4 categorias para competir. Existia uma taxinha a ser cobrada aos clubes, existia todo um trâmite para participar, mas o movimento no ginásio de Macaé, e ali tinha a lanchonete, mas tudo em torno que se beneficiava. Eu, por inúmeras vezes, depois almocei com minha família, estivemos em Macaé de forma geral para poder prestigiar o evento, mas, obviamente, também aquecendo o comércio. Então, acredito muito que essa é uma forma interessante
de desenvolver a economia da nossa cidade. Estou sempre falando aqui que o turismo é, sim, uma ferramenta importante para aquecer a economia, para fazer com que o município consiga novas receitas, para que o comércio se fortaleça. Então, não tenho dúvidas que essa lei dá um passo importante para a gente conseguir fazer isso. Obviamente que a lei está colocada e agora está aqui para avaliação dos vereadores, e peço desde já o voto a favor, e que os passos seguintes a gente consiga ir ajustando junto ao Executivo, falar, sim, no que for necessário, se necessário trazer pessoas aqui para ensinar, palestrar, falar sobre licença, sobre alvará, né, bombeiro, polícia militar, para que a gente entenda o trâmite a ser feito, que a gente consiga fazer, mas que da melhor maneira possível a gente consiga possibilitar novos eventos que vão ajudar a nossa cidade. Bom, falar também aqui, votamos aqui o valor de 500 mil para pagamento de bolsa de estudo, fico muito feliz. Algumas pessoas me procuraram também para falar da necessidade, né, exatamente para poder receber como ressarcimento, na maioria dos casos. Na maioria não, como são os casos. Então, a gente fica feliz e espera que o mais rápido possível isso aconteça para que as pessoas consigam se manter nas suas faculdades. Falar também sobre uma indicação que fiz há um tempo atrás sobre a internet pública. Há algum tempo fiz aqui uma indicação, ainda na outra legislatura, de internet pública em praças públicas, nas praias, nas orlas. Fiz uma também de internet pública no hospital, pela emergência, necessidade, às vezes, né, de fazer contato com um familiar, alguém que passou mal, chegou sozinho, precisa de um suporte, às vezes não tem ali uma internet para falar com a família. E agora também eu quero inserir nesse pedido, e também vou fazer a indicação para o cemitério. Estive lá esse fim de semana com o falecimento da minha avó, e algumas pessoas que estavam sem internet não conseguiram acessar, me pediram, dentro do que eu pude fazer, emprestei a minha, mas tinha uma internet lá que era do prédio administrativo, então as pessoas que estão trabalhando vão ter acesso, mas o público não. Então, que a gente possa também avaliar a possibilidade de colocar uma internet pública no cemitério. Falar também aqui com relação ao prefeito Elbert, que estava lá em Israel, passou por uma situação atípica, né? Foi uma experiência a trabalho para poder entender o acontecimento, não de guerra, assim, de conhecimento, aprender com tecnologias, como ele mesmo falou. Eu pude falar com ele por 2 vezes nesses dias que ele estava lá. Acredito que toda a troca de informação, de conhecimento para a evolução do seu município é importante. O Elbert estava lá, né, e aconteceram os ataques. É importante destacar que, graças a Deus, ele chegou ao Brasil agora de manhã, está de volta, mas outros prefeitos também, outros políticos do país que estavam presentes, alguns ainda estão lá, mas a gente espera que consigam voltar com segurança para o nosso país. E, no mais, fazer aqui o convite, a nossa querida Pati, que é pastora da Metodista, fez uma convocação que nos próximos dias estão aí abertas a inscrição para a colônia de férias do SESI, que vai acontecer ali no Clube Recreativo. É uma pré-inscrição, então lá nas redes sociais dela tem colocado o link, eu compartilhei nas minhas redes sociais. Uma ideia maravilhosa, um projeto antigo do SESI, mas que vem para Quissamã. Então a gente fica feliz que nós teremos aí um espaço interessante para as nossas crianças. Sem dúvidas, no período de férias escolares, será extremamente interessante. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Alexandra Moreira. Paz e bem. Começo a minha fala de hoje cumprimentando a todos, vereadores, funcionários, a vocês que nos assistem e acompanham sempre as sessões da Câmara, pela TV Câmara, e que também me assistem depois nos vídeos que eu publico, e todas os meus pronunciamentos estão publicados nas redes sociais desde 2017. Cumprimentar vocês aqui no auditório, no plenário, perdão, e começar falando da arrecadação. Chegou essa casa, vereador Marquinhos de Mariquita. A arrecadação do mês passado, e nós podemos afirmar com propriedade que neste ano de 2025
nós arrecadamos mais de 212 milhões de reais até o mês de maio. E o valor arrecadado no mesmo período do ano de 2024 foi de 205 milhões. Isso significa dizer que, em 2025, o município de Quissamã arrecadou 6 milhões e 600 mil a mais. Ou seja, o nome disso é superávit. E nós acabamos de aprovar, inclusive, um projeto de lei que chegou aqui em regime de urgência, com um superávit de mais de 700 mil reais para pagar aporte limpo. Aliás, não foi só 708, foi mais 238, quase 1 milhão de reais para pagar aporte limpo. Então, é importante a gente destacar isso, porque conversas paralelas dão conta de que a arrecadação caiu. E isso não é uma verdade. O que é verdade é que essa gestão herdou uma dívida dos governos anteriores. Dívidas contabilizadas e inscritas no SADPEM. Eu estou fazendo assim porque esse vídeo vai ser editado e eu vou exibir a certidão do SADPEM. Dívidas deixadas pela ex-prefeita Maria de Fátima Pacheco. Para ser mais preciso, 711 milhões de reais. E deixou também o nome sujo do município de Quissamã, inscrito no CALC. E essas informações, elas são públicas. Elas são acessíveis a qualquer cidadão, através da internet. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para um outro projeto de lei que foi aprovado aqui hoje. Esse projeto de lei foi de remanejamento entre contas, e que votei a favor, e que autoriza o pagamento de bolsas da educação. Mais precisamente, 500 mil reais para pagamento de bolsas. Eu votei a favor, claro, mas eu queria estar votando a favor, vereador Cássio, não de 500 mil, e sim de 2 milhões de reais. Corrigindo, 3 milhões de reais, que foi o calote que a ex-secretária de Educação e a ex-prefeita deixaram com as bolsas de estudos. Porque 500 mil reais não vai resolver a vida dos estudantes que estão sem receber o seu reembolso. E reembolso, numa lógica perversa, de uma lei aqui aprovada, não com o meu voto, da ex-prefeita Maria de Fátima, que mudou o sistema de pagamento de bolsas. Porque antes, isso era feito direto às universidades. Hoje, o aluno tem que pagar para depois ser ressarcido. Então, nessa lógica perversa dessa alteração dessa lei, o filho do pobre não pode fazer medicina. Porque o filho do pobre não tem 10, 12 mil reais para dar de frente e ainda ficar devendo 4, 3, 5 meses de universidade, como muitos estão nessa situação. Então, nessa lógica perversa, o filho do cortador de cana não pode fazer medicina. Quando muito, ele vai fazer um curso que seja barato, que ele possa pagar e ficar aí suportando 4, 5 ou até mais meses para poder ser ressarcido. E isso é absurdo. Votei aqui nos 500 mil, mas, senhor prefeito, o senhor sabe do que eu estou falando. Tanto que a secretária não está mais no cargo. Com esses 500 mil, talvez dê para ressarcir aí o mês de agosto. Aí vai continuar devendo setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e por aí vai. Então, vamos colocar isso em dia. Vamos botar essas bolsas
de estudos em dia, porque não é nenhum favor, é obrigação. E há quem diga que quem assinou lá com a bolsa de estudo sabia que era ressarcimento. Sim, sabia. Mas muitos também contam com a palavra. E ressarcimento não quer dizer atraso. Ressarcimento é ressarcimento. Você deu entrada nos documentos, você formula o processo e paga com celeridade, que como deve ser. Bom, dito isso, eu vou pedir ao senhor presidente para botar 2 projetos de lei de minha autoria para ser votado. Um dispõe sobre procedimentos a serem adotados no caso de perda gestacional e neonatal no município de Quissamã, e o outro com relação à nomenclatura da antiga Escola do Engenho. E no final da minha fala, nos meus 3 minutos restantes, eu quero aqui mais uma vez falar da tentativa de privatização, de concessão dos serviços de água e esgoto. Porque ontem falei aqui, e quero falar novamente, porque várias pessoas me ligaram e me mandaram mensagem sobre a questão dos poços. E aqui eu vou reafirmar, mas esse documento aqui, do SIDENF, do consórcio, que é o consórcio que está encampando essa concessão com mais 4 municípios. Eram 6, mas o município de Porciúncula, o prefeito teve o bom senso de sair dessa furada. E falei aqui que eu, vereador Marquinho, vereador Luciano Peçanha, pedimos, através de documento, e eu e o vereador Marquinhos estivemos pessoalmente com o prefeito explicando todas as implicações desse malfadado edital, e que vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior crime perpetrado contra a população de Quissamã. E a questão dos poços é de simples leitura. Está aqui no documento, no contrato, que pode ser assinado, que vai ser assinado, tomara a Deus que não, e o bom senso do prefeito Marcelo Batista, que ainda pode se retirar disso, dizendo o seguinte: que impõe ao poder concedente, ou seja, ao município, proibir a utilização de água de fontes alternativas para o consumo humano, inclusive para poços artesianos em locais de área de concessão, onde há rede de abastecimento de água disponível. Está aqui. Vocês sabem quanto custa legalizar um poço? Vocês sabem que, depois disso, o seu poço pode ser lacrado, inclusive pela autoridade policial, com o INEA, com todo mundo junto? Se vocês não sabem, perguntem a quem mora em Campos dos Goitacazes, porque isso pode acontecer em Quissamã. Além da sua água, da sua conta de água, mais que dobrar. Então, mais uma vez, eu vou apelar aqui para o bom senso. E isso foi muito bem dito pelo deputado estadual Chico Machado, na audiência pública feita na Câmara de Conceição de Macabu, do qual eu estive presente, o vereador Marquinhos de Mariquita também, com ampla participação popular, porque lá o povo foi às ruas, lá o povo disse não, lá o povo cobrou de todos os vereadores, e todos os vereadores da Câmara disseram não. O presidente da Câmara de Conceição entrou na justiça e conseguiu uma liminar do juiz para suspender essa licitação, já concluindo, senhor presidente. O vereador Pedro e o vereador Samuel lideraram o movimento popular e a população disse não. População de Quissamã, vocês estão esperando o quê? Os vereadores, o que eu pude fazer, eu já fiz. Inclusive, ingressei na justiça também, com uma ação em Campos. E vamos apelar, então, para a sensibilidade do senhor prefeito, para sair dessa licitação. Paz e bem, até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Mariquita. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, uma boa tarde a todos. Cumprimentando Alexandre Camilo, cumprimento a todo presente. Parabéns, Alexandre, pela sua luta
diariamente, que a gente está vendo a sua luta, que está surtindo efeito. E se não surtir na primeira, na segunda, continue insistindo. Que eu sei que o seu intuito é ajudar a população. Que Deus te abençoe e que você continue nessa luta. E precisamos de pessoas assim como você, de mais e mais e mais soldados na batalha. Tá? Se Deus quiser. E está falando aqui também das bolsas, que nós votamos aqui 500 mil pagamentos dessas bolsas que estão bem atrasadas, e esses 500 mil, vereadora, corresponde ao pagamento de 1/6, de 3 milhões dividido por 6, né? Vai pagar 1/6. E a gente está vendo, não é falta de recurso, pode ser falta de planejamento, falta de gestão, mas recurso não é. Pelo contrário, português, claro, está jorrando, porque nós estamos sempre votando excesso de arrecadação. Superávit. Superávit quer dizer que é ótimo, é um dinheiro extra que entra fora do planejamento do orçamento. Votamos aqui hoje, votamos na semana passada. Então, recurso tem, dinheiro tem. Não estou falando de A ou de B, de C, não. Que uma má administração, até a gente, na família da gente, na casa da gente, se não administrar bem, no final do mês, a conta não fecha. E fecha negativamente. O máximo que você tem uma boa renda familiar, mas se não administrar bem, não fecha. Então é isso que a gente quer, que eles sejam colocados no lugar certo, na saúde, no transporte, na segurança, educação, mas colocado com responsabilidade, com compromisso, com seriedade. Né? É isso que nós queremos. E a saúde, a gente não aguenta mais reclamações. Você pode achar que é perseguição, que é implicância da gente com a Secretaria de Saúde. Não é reclamações. Já hoje mesmo estava conversando com o vereador Cachuca, ligação, quem não tem isso, não tem aquilo. É caro. A gente não aguenta. Nós, vereadores, não aguentamos. A gente podemos ajudar uma família, 2, 3, em uma semana, ou no mês, ou no dia. O medicamento é caro. Para nós é caro. A gente vê, passam para a gente receita de 450, 600. Se é caro para a gente, imagine para quem está desempregado, que ganha salário mínimo. Então, é isso que nós queremos, que seja colocado na saúde, principalmente educação, transporte, segurança. O problema não é recurso. Recurso tem. Nós estamos no superávit de mais de 6 milhões nos primeiros 5 meses do ano. Quer dizer que nós estamos com uma arrecadação superior, 25, superior a 24. Está falando aqui também do transporte, funcionários, motoristas, que já estão com as suas diárias atrasadas, como bem comentou a vereadora ontem, que os funcionários receberam o aviso que vão receber os seus salários secos, as suas horas extras, que eles fazem, que levanta 3 horas, 4 horas da manhã, vão receber em uma folha extra. E todo mundo que trabalha, ele já tem um planejamento para estar pagando as suas contas. Já está diárias atrasadas. Agora as horas extras, não é que foi cortada, gente. As horas extras vai ser pago, a gente só não sabe quando. E vai ser em uma folha extra. E eu tenho certeza, não tenho dúvida do empenho do secretário de transporte, que trabalha com dedicação e empenho, mas não depende simplesmente dele. Depende de outras secretarias, como principalmente de Fazenda. Tem que estar avaliando bem da onde vai tirar, da onde vai cortar. Não pode cortar de servidores públicos. A gente conversa com o servidor, está todo mundo, vereadora, uma boa parte querendo aquela licença-prêmio, porque desmotivado, sem incentivo nenhum, já tem uma defasagem salarial enorme, 50%. Aí faz horas extras, vai receber uma folha suplementar. Tem diárias, leva 2, 3 meses atrasado. Só falei, só não pode parar todo mundo ao mesmo tempo, porque senão a máquina não anda. Como se fala em valorosos servidores, mas não são todos que têm o valor que realmente eles precisam ter e que contribui muito. Aí o funcionário se sente desmotivado.
Muita gente desmotivada, em várias secretarias. Querem descansar um pouco, 3 meses, que é direito adquirido. Sabemos que também não pode todo mundo tirar licença. Mas a maioria, por que quer se licenciar? Está sentindo que um pouco jogado de lado, já que eu não preciso de mim, vou tirar a licença. Então, muito desmotivado o servidor público. Principalmente o servidor público de carreira. A maioria, é claro. Então, nós temos que motivar esses funcionários que sempre produziu e produz muito, mas nós precisamos respeitar os direitos deles. Direito é o quê? Está reajustando esses salários de maneira correta, que hoje, se o funcionário que ganha 2.000 hoje, ele ganharia 3, se tivesse todo ano tivesse a correção corretamente feita. Quem ganha 3 ia para 4.500, R$4.500. Quer dizer, o salário decente, sem precisar de cargo, sem precisar de estar pedindo horas extras. Claro que nunca é demais, mas o salário, se tivesse tudo correndo direitinho. Só para contribuir com a sua fala, vereador, lembrar também que Vossa Excelência já fez uma indicação para voltar ao consignado. Porque nesse cenário, onde o servidor está com quase 50% de salário defasado, no caso dos motoristas, sem receber extras, sem receber diária, nem um consignadozinho tem mais direito para equilibrar as suas finanças. Obrigado pela parte. Obrigado. O senhor já fez essa cobrança. Obrigado pela contribuição. E seria muito importante. Seria mais o valor do salário na conta e descontado em 12 vezes sem juros. A prefeitura não é nada impossível. Basta um pouquinho de querer fazer. Isso é que nós precisamos. E está falando que eu estou sempre conversando com muitos comerciantes, esses feriados prolongados é um temor. Os comerciantes temem quando tem esses feriados prolongados. Tivemos a semana passada, vamos ter agora o final de semana de novo. A cidade fica deserta. Estava conversando, aqui em Caxias tem 5 restaurantes, no domingo tinha 4 fechados. Não sei o que o outro, não vi. Aí eu converso muito, tá, Marquinhos, para a gente abrir, a gente já tem despesa. E não vende. Cai muito, mas muito. Então, acho melhor não abrir. Para a gente abrir, já tem despesa com funcionário, tem que fazer, tem que comprar tudo fresquinho para estar fazendo na hora. Então, melhor fechado, porque a cidade fica deserta. Todas as cidades amam feriado, porque traz pessoas de fora. O nosso foi ao contrário. Nós tivemos feriado dia 12, professor. Muita gente, né? Mas muita gente circulando. Não foi muita gente gastando. Naquele momento do desfile, até tinha um pessoal no comércio fomentando. Mas acabou o desfile, fechou. O comércio fechou. Tinha muita gente, sim. Que, como o senhor falou, a educação, qualquer evento da educação faz um movimento enorme. Foi um desfile bonito, parabéns a toda a educação, entendeu? Mas na parte comercial, eu falei, não, mas foi bom, a praça estava cheia, a cidade estava cheia. A cidade do pessoal estava na praça, estava no desfile, mas não quer dizer que estava gastando, até porque não tem. A maioria não tem. Quem não quer estar tomando um sorvete, tomando uma água, levando seu filho na sorveteria, na padaria para lanchar, mas infelizmente não tem, nem todo mundo tem. Então, é isso que nós queremos, que o dinheiro de Quissamã circule em Quissamã para o Quissamã, fazer um Quissamã para Quissamã de verdade. E eu tenho certeza que vai voltar a acontecer. Quissamã é um povo triste, sofrido, mas essa fase vai passar se Deus quiser. E até a semana que vem, se Papai do Céu quiser. Se Deus... Uma boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Ailson Barreto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadora. Bom dia quem está no plenário. Bom dia quem também está nos acompanhando via TV Câmara, Facebook. Quero começar aqui defendendo a minha indicação, onde eu peço ao Poder Municipal que também coloque, né, as feiras itinerantes no bairro de Barra do Furado. A gente tem aqui todas as quartas e todas as sextas aqui na praça,
aos sábados estava tendo na Praça de João Francisco e também aqui na praça com Vânia, né, e Hugo. A gente pede que também seja estendido para outros bairros também. E nesse momento também a gente fala para a população, para prestigiar o pessoal da Feira da Roça, né? Porque a gente fala que tá ruim, mas onde nós estamos comprando? Tá ruim, mas onde nós estamos gastando nosso dinheiro? Nosso salário. Se alguém for fazer uma pesquisa sobre o meu, vai ver que eu gasto no comércio local. Mas quantos fazem isso? É quem faz esse discurso. E eu não falo de você não, tá, vereador? Realmente não, porque eu tenho certeza que você gasta aqui mesmo. Onde estão gastando o seu ticket, como por exemplo? Onde está gastando também o dinheiro dos projetos? E que aqui em Quissamã tem muitas pessoas contempladas com projetos, né? Eu ouvi agora semana passada, né, história de pessoas que estavam recebendo o vale, como por exemplo, e estava gastando com outra finalidade, que não tinha a ver com o que era proposto. Então, assim, a gente precisa também fazer umas reflexões, porque falar e não praticar é muito complicado, né? Então, assim, vejo que o poder municipal, com essas políticas, elas contemplam sim, mas é preciso, quando a gente recebe, a gente ir realmente começa, o produto está caro, vamos questionar com o comerciante, né? Vamos dizer, aqui a gente não tem condições de comprar, vai acabar a gente saindo daqui, né? Mas sair, você acaba enfraquecendo realmente o comerciante, você acaba enfraquecendo ele, né? Então eu digo com muita alegria, todo eu compro aqui em Quissamã, não gasto nada fora, nada, né? Até porque eu entendo que tem que fortalecer o comércio sim, né? Bom, em relação, quero também falar que a gente tem visitado algumas escolas, conversado, né? E ontem a gente foi no Regina Celi, uma escola, vereadores, que está em obra. Olha aí, né? As coisas estão acontecendo, as obras na educação estão acontecendo. Uma importante escola de creche de educação infantil da nossa rede, com uma estrutura de escola de primeiro mundo. Mas não estive só lá conversando com a equipe, eu estive também na escola Carlos Roberto Filipino, que é uma escola, inclusive, que atende a educação infantil e creche com o período integral, né? Estive conversando com o pessoal da COGEP para poder acompanhar como está sendo as políticas de aprendizagem, né? E quais são as ações. Então, ou seja, o município tem caminhado, né? E existe uma preocupação do poder municipal, do prefeito Marcelo, com toda a sua equipe, sim, com a relação do comércio, porque se não existisse, ele nem abriria as portas do gabinete para poder estar ouvindo e para poder junto procurar um direcionamento, né, que possa estar fortalecendo o comércio local. Eu vou fazer uma sugestão que vai haver alguém que gravar e vai reproduzindo nos zap dos outros para poder me queimar, mas eu faço, porque eu não tenho medo de falar. Bom, por que não pede então aqui nessa casa para poder o Vale Alimentação ser gasto obrigatoriamente no comércio de Quissamã? Ó, se vier, eu olho que a maioria da educação, e são meus pares, e são a maioria de fora, eu voto. Por que não se faz? É porque a gente vai ter realmente muito desgaste. Falar das políticas, onde a gente só fala as coisas boas, onde a gente só critica sem se queimar, é muito tranquilo. Eu não tenho essa neutralidade. Se é bom para o comércio local, se é bom para as pessoas, do morador de Quissamã, que é o nosso maior compromisso. Uma parte, vereador. Estou aqui para votar, pode? Também voto favorável tranquilamente. Sou favorável que também crie uma moeda única dentro do município. Essa você tem um projeto que eu vou estar apresentando na casa. Estou estudando para apresentar esse projeto na casa também, vereador. Obrigado pela parte. Valeu, tranquilo. Então, assim, falar também, eu de vez em quando acho que fala questão de bolsa de estudo, né? De vez em quando eu ouço essa fala, né? E aí parece assim, está falando para quem? Primeiro que para mim não está falando que eu sou morador de Quissamã. Para mim não. Segundo, não está falando para mim porque a minha declaração de imposto de renda está lá para comprovar meus ganhos. Terceiro, não está falando para mim porque existe uma comissão, né, independente, onde o secretário nem o prefeito possa estar intervindo. E não deve mesmo.
né? Terceiro, não está falando para mim, porque quando fala de, porque não, as faculdades não é direto com a prefeitura. Porque a maioria das faculdades não quiseram. E eu digo e eu provo, porque eu estive nessas reuniões. Não, eu tive essas reuniões, eu tive junto com o secretário na época. Eu era subsecretário. Não estou mentindo, eu tive lá, né? Então essa foi uma questão, né? Aí eu falo assim, eu nunca falei aqui nessa casa que nós temos queda de arrecadação. Mas eu sempre disse que nessa casa, que nos impostos do petróleo nós temos sim grandes oscilações, é só acompanhar. É claro que Quissamã não recebe só os impostos do petróleo, mas as bolsas de estudo, como por exemplo, é um serviço que é bolsa de estudo universitária, tá? Uma parte, vereador, por favor. Vereador. É claro que a gente votou aqui hoje em relação às bolsas de estudos e que quero deixar bem claro que é o mesmo que as bolsas de estudos fiquem sim em dia. Só que a gente escuta algumas coisas aqui nessa tribuna que parece ser 2 pesos, 2 medidas, quando fala em relação ao ressarcimento. Eu comecei meu curso em medicina veterinária em 2008, que era do governo do ex-prefeito Armando, esposo de Alexandre, da vereadora Alexandre. E sim, era ressarcimento. A minha mãe levava 3, 4, 5 meses sem receber, mas minha família me apoiou e sim, eu pude concluir meu curso. Mas tiveram muitas pessoas nesse município que ficaram com o nome sujo, que não puderam concluir sua sonhada formação acadêmica. Porque naquela época era a farra da Bolsa dos Estudos. E é muito sabido nessa cidade aqui que muitas pessoas concluíram medicina, concluíram direito, concluíram faculdades caras, sem conhecer Quissamã. Só conhecia os senhores, o prefeito, os amigos do prefeito. Então, essa farra que aconteceu lá atrás é o reflexo que a gente passa hoje. E teve que ser, sim, reformulada a lei de bolsa de estudos para a gente continuar tendo esse serviço. Sendo que naquela época era um município com a metade de habitantes que temos hoje e com um orçamento histórico brilhante. Então era a farra da Bolsa de Estudos naquele momento e hoje a gente sente o reflexo como muitos outros serviços, como muitas outras dívidas que ficaram desses governos, do governo lá de trás. Obrigado, vereador. Mas de quê? E aí eu vou dar um depoimento meu, acho que o vereador Cássio me deu esse depoimento também um momento. A gente foi de Bolsa de Estudo e a gente também tinha as bolsas atrasadas, que medida de prova a gente era constrangido, porque tinha que descer para pedir benção à secretaria, né? Com um transporte péssimo, por sinal, que inclusive a gente foi vítima de um acidente que houve o óbito do falecido Sorriso, você se lembra disso, né? Então é real isso, não é? É claro que o prefeito Marcelo, com a sua equipe, tem trabalhado, e aí nós estamos que aprovamos até uma fonte para que as bolsas sejam pagas, né? O mais rápido possível, estejam todos atualizados. E a gente vê essas ações, inclusive aprovando hoje uma fonte, né? E isso com certeza vai estar acontecendo. Hoje mesmo o secretário de Educação fez uma reunião com os bolsistas e estava mencionando sobre esse trabalho do prefeito Marcelo, essa orientação do prefeito Marcelo, né? Então isso é um fato, né? Falar e dizer o seguinte: as pessoas só sabem da nossa chegada, vereador, mas ninguém sabe do nosso percurso, né? A gente, para colocar filho para estudar, e com certeza a maioria faz isso, a gente abre mão de muitas coisas, e tem que abrir mão mesmo, né? Porque é um processo de assessamento, e não sou eu que estou dizendo, não, e qual é o período que tem que pagar, não. A própria lei de bolsa de estudo diz isso aqui. E como o vereador Ítalo mencionou, eu quero reforçar. Hoje nós estamos tendo critérios, porque hoje tem que ser quissamanhense, né? Antes, e é real, antes não precisava ser quissamanhense. E era contemplado com as bolsas, né? Isso é fato, não estou mentindo, tá? Então hoje se criou uma organização. Em relação à água, né? Eu já mencionei aqui a água e o esgoto. Eu já mencionei, eu já disse o posicionamento, mas já falei para a vereadora, né? Ela, em outro momento, outro processo, ela era a favor que o Estado fizesse esse serviço. Eu era contra, e realmente era contra. Não estou falando de política, estou falando pessoal, eu era contra. Eu acho que quem tem que gerenciar isso é o município, né? Então, mas já terminou meu tempo, presidente, em respeito, como a vereadora também fez e os demais fizeram, eu vou
eu vou terminar por aqui e desejar a todo mundo uma excelente Semana Santa, né? Descansar com a família, curtir a família, programação com a família. Um abraço e até a semana que vem, se o Pai do Céu permitir. Com a palavra, vereador Luciano Peçanha. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, povo presente, todos nos ouvem através de meio de comunicação. Meu boa tarde. Quero iniciar aqui agradecendo a Deus, dando força, saúde e sabedoria para conduzir nosso mandato. Dar os parabéns aqui ao vereador Cássio Reis pelo projeto, o projeto onde ele sugere a possibilidade do Parque de Exposição ser utilizado para eventos. É algo importantíssimo. Macaé, por exemplo, já faz isso, já fui em diversos eventos lá, e isso fomenta muito a economia local. Então, parabéns. Eu tive a satisfação, a honra de ser secretário de Agricultura e conheço bem a estrutura daquele Parque de Exposição. É um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, se não for o melhor. Eu acho que público é o melhor. A Macaé, houve uma reforma lá maravilhosa e o parque ficou excelente, mas que Samã ainda tem uma estrutura muito maior, muito melhor. Lá tem várias baias para cavalo que não são utilizadas, estão lá paradas. Tem a pista de laço, que é excelente. O vereador Leone defendia muito nesta casa a utilização daquela pista de laço para fazer eventos, para fomentar a economia, que Samã é uma das cidades aqui do estado do Rio que tem essa vocação natural pelo laço de campista. Então, os laçadores de Quissamã sonham em ver aquela pista como a de Macaé, funcionando, gerando emprego, trazendo economia para a cidade, porque quando tem laço na cidade, vêm pessoas de todo o estado, são várias pessoas que vêm do estado todo e ficam nas pousadas, gastam nos hotéis, nos restaurantes. Então, esse é um sonho aqui do vereador Leone, que tanto contribuiu por esta casa e essa cidade. Tenho certeza que ainda vai ver funcionando. Então, o vereador Cássio apresentou essa ideia, pode contar com o meu voto a favor. Também tem o Tatersal. O Tatersal é um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, já visitei vários parques de exposições, e a gente vê esses parques de exposição de outros estados sendo utilizado mesmo fora da exposição. Quissamã tem um costume de só usar o parque de exposição na exposição agropecuária, é uma vez no ano. Então, ali pode fazer vários leilões de ovelha, de carneiro, leilões de gado, de corte de diversas raças, leilões de cavalo, leilões de vários animais que podem ser utilizados aquele espaço do Tatersal. E não precisa ser só na exposição. Todo mundo que sabe que vai levar animal para o leilão tem que fazer os seus exames. Os veterinários recebem o animal na entrada, na saída, vê toda a identificação, coleta sangue. Então, os animais são previamente examinados para saber se tem alguma doença. Então, aquele Tatersal pode sim ser usado o ano todo, com diversos eventos. Temos ali as chamadas barracas colonial, que na verdade não é barraca, são bares excelentes de telha colonial. Temos excelentes banheiros, uma pista de show excelente. Então, pode ser muito utilizado aquele parque de exposição o ano todo. Tem a pista de tambor, de baliza, que fica ao lado daquelas barracas coloniais ali, que são maravilhosas, e que podem ser usados para a prática de tambor, de baliza, diversas provas equestres, tanto do cavalo quarto de milha, manga larga, diversas raças. E isso irá fomentar muito a nossa cidade. Pode ser usado, sim, aquele parque de exposição o ano todo. Basta fazer exame de todos os animais que entram e que saem e usar o ano todo. Então, vereador Cássio, parabéns, conte com o meu voto a favor. Quero estar aqui também defendendo o ofício que apresentei nesta casa, onde eu solicito ao secretário de Obras que dê uma olhada na iluminação das quadras de esporte da nossa cidade. Tenho recebido diversos WhatsApp, onde vários moradores de diversos bairros solicitando manutenção da iluminação das quadras. Mandei um WhatsApp para ele também, estou encaminhando o ofício para que seja revisto a iluminação de todas essas quadras de esporte. Também a iluminação interna do horto municipal, do portão do horto até a residência ali, a sede do horto. Tais escuros, funcionários têm solicitado, visitei o horto, está precisando da iluminação interna, isso traz segurança, ali tem vários equipamentos, bombas, o próprio guarda fica lá tomando conta, então corre risco de vida. Então, manter a iluminação
dar uma revisão na iluminação interna do horto. Outro ofício é sobre a manutenção da estrada do Morrinhos. Já apresentei nesta casa já há alguns meses, estou aqui fazendo a cobrança novamente, em frente à casa da família do seu Fábio, da família de seu Davi, José Carlos, Felipe e de Batistinha. São moradores daquela estrada, moradores antigos, e que está sempre solicitando manutenção, porque foi feito o calçamento lá, mas não finalizou. No final de semana, um carro bateu com o motor, vazou todo o óleo, o cara perdeu o motor do seu carro, então teve um prejuízo. Então, pedi que dê uma prioridade à manutenção desse trecho. Parabenizar aqui e agradecer ao deputado federal Gutenberg Reis pelo encaminhamento da emenda de R$400 mil para o nosso município, para a saúde, para o custeio da saúde. A família Reis, deputado federal Gutenberg Reis, deputado estadual Rosenberg e o Washington Reis sempre atendem Quissamã muito na área da saúde. Diversos quissamanhenses já fizeram cirurgias lá de joelho, de coluna, de vista. São vários quissamanhenses que são atendidos na saúde de Caxias. Tenho certeza que os que estão me ouvindo aqui, que já foram atendidos, são centenas de quissamanhenses que são gratos a essa família pela ajuda que sempre deram Quissamã na área da saúde. E o deputado agora mandou também a emenda de R$400 mil para ajudar no custeio da saúde. Lá no Duque de Caxias tem o Hospital Moacir do Carmo, Hospital Adão Pereira Nunes, Hospital do Olho, Hospital Veterinário, que atende todos os cães e gatos do estado do Rio. É um hospital que é credenciado com o estado, tem convênio com o estado. Então, é um magnífico hospital veterinário. E tem a Fazenda Paraíso, que é uma clínica para dependentes químicos, que já tive a oportunidade de visitar, que quissamanhenses já foram atendidos lá, já ficaram internados, já foram recuperados, graças a Deus. E agora vai inaugurar a Fazenda Paraíso para mulheres. Então, tenho certeza que todos os quissamanhenses já tiveram o privilégio de alguém da sua família ser atendido, são gratos e sabem do que eu estou falando. Então, muito obrigado, por hoje é só, que Deus nos abençoe. Por não constar mais nada para a ordem do dia sobre proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro encerrada essa sessão. Boa tarde a todos. Termina aqui mais uma sessão da Câmara Municipal de Quissamã, diretamente do plenário Ulisses Guimarães, sob a responsabilidade da mesa diretora. Termina agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Quissamã, sob a responsabilidade da mesa diretora.